Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza, maravilha, tomar aquele copo d'água, né? Importante, período do verão, período de calor intenso. Água para você se hidratar ou um suco, né, Jorginho? Suco também? Suco, taperebá. Taperebá, o que mais? Goiaba. Abacaxi? Caju. Cupuaçu. É isso aí. Água sempre é bem-vinda, principalmente para o nosso organismo, porque nosso corpo, boa parte é composto de água. E nesse período do verão, período que é muito quente, precisamos de tomar muita água. E outra, reutilizar a água do consumo de casa sempre. Essa questão da consciência ambiental, da pegada hídrica, porque a água, apesar de nós estarmos ainda numa região em abundância, mas ela corre risco de ficar escassa. É isso aí. Vamos lá no quadro, meu diretor, já começou o resumão. Aula 20.2, estamos falando da disponibilidade da água e a degradação dela. Nós falamos que, começamos na verdade com uma reflexão, né? Para a gente ter uma noção da proporcionalidade da água doce, que é a que nos faz estar vivos, não é isso? Você falou, inclusive eu falei que o Djavan tem uma música que diz, sabe lá, o que será morrer de frente ao mar? Então imagina aquele mundaréu que é 97% de água salgada e a pessoa morrer porque não tem água doce. E realmente, de toda a água que a gente tem no planeta Terra, só 2,5% é doce, ok? Então a gente tem aí as águas que estão nas calotas polares, desses 2,5%, quase 70% estão nas calotas polares congeladas e 30% é a água superficial, a água que está de forma líquida. E dessa água líquida, 96% desses 30% está no subterrâneo, ok? E só 4% é rios e lagos, ok? A gente olha assim, muito pouco, né? Uhum. E essas mudanças climáticas estão fazendo com que os nossos rios e lagos, eles estão secando. Então, desses 4%, quem sabe daqui a um bom tempo, a gente esteja aí com 1% dessas águas dos rios. As maiores reservas de água doce, de acordo com o Banco Mundial, está localizada no Brasil, na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos e na China. Ou seja, são os países, os 5 maiores países que contêm a água doce do mundo. Ela abrange 43% de toda a água doce do mundo, certo? E são os países com maiores extensões territoriais, portanto, eles concentram também 43% dessa água doce, ok? Um outro detalhe importante também sobre essa questão da água doce é que elas estão dentro desses países, seja em rios, lagos ou regiões geladas, calotas polares, ok? Porque eu estou falando isso, porque o Canadá, uma parte dele vive no gelo, ok, galera? A água no mundo, 77,2% da água doce do planeta está em forma de geleiras, como nós falamos, ou seja, entre 2,8 dos 2,7 de água doce do mundo, ok? 70% do nosso planeta é composto de água, tá? 2,7% dessa água doce, ela é consumível pelas atividades humanas. E quais são essas atividades que são desenvolvidas ou que utilizam a água? As atividades, como é o caso da agricultura, 70% utiliza de forma ineficiente, 22% a indústria e energia e 8% no uso doméstico. Então, essas são as atividades que utilizam muita água, dos 2,7% de água consumível, né, pelas nossas atividades. E fica a dica aí da música Planeta Água, de Guilherme Arantes, né? Guilherme Arantes, que é um dos maiores compositores do Brasil, fez muito sucesso das décadas de 80 e 90. A música Planeta Água diz assim, ó, água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão.
Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Então fica a dica aí, Planeta Água, de Guilherme Arantes, para você ouvir aí quando tiver um tempinho. Olha aí, beleza? Que bacana, né? Então, e fala sobre esse bem, ou esse produto do nosso planeta água. Esse recurso, né? Esse recurso natural. Indispensável para a vida. Exato. E aí a gente falou também que nós temos, infelizmente, a poluição da água, desse mundo industrial que a gente vive. Joga-se a poluição de diversas formas nas várias águas que nós temos, tanto salgada quanto nos rios e lagos. Esse tipo de poluição pode ser química, física e biológica, ok? A química, um exemplo que a gente pode falar são os fertilizantes que acontecem em todos os lugares do mundo, está relacionado à agricultura. A física, a gente fala sobre a questão da refrigeração da água quente, da refrigeração industrial, que é térmica. Ou então, resíduos sólidos que são jogados através de rejeitos de mineração. Biológicos são os organismos patogênicos que se jogam na água, que podem ser bactérias, vírus, protozoários e vermes. Ok? Falamos da questão da distribuição da água no Brasil, que ela está de uma forma desproporcional. O norte tem muita água, no entanto, é a segunda menor população do Brasil. Centro-oeste tem 16% da água e tem 7,6% da população do Brasil. A maior discrepância a gente encontra no norte, que tem... Nordeste. No Nordeste, desculpa, que só tem 3% da água do Brasil, que tem uma população de quase 30% da população do Brasil. E o Sudeste tem 6% dessa água doce e abastece 40% da população brasileira. Okay? Essa distribuição desproporcional, a gente leva em consideração que boa parte dessa água dessas regiões, como por exemplo, são águas represadas, principalmente do Sudeste. Tem grandes represas, só que devido à crise hídrica dos últimos anos, essa água não está sendo suficiente para esses 41,9% da população, né? Então, isso está gerando sérios problemas para a região Sudeste. Também falamos sobre a questão da pegada hídrica, que é um cálculo do volume de água doce, que é litros ou metros cúbicos, utilizados ao longo de toda a cadeia de produção de um bem de consumo ou serviço. E qual é o objetivo da pegada hídrica? É promover a consciência sobre o enorme volume de água exigido pelos nossos processos de produção e os nossos hábitos de vida, com a meta de promover um uso racional e sustentável, certo? Então, essa pegada hídrica, vale salientar que muitos produtos utilizam essa água e que muitas das vezes é jogada ou descartada sem ser reutilizada. Então, isso é uma parte da pegada hídrica que está dentro da chamada consciência ou uso racional e sustentável, galera. Então, sempre que a questão do seu banho, demorar muito tempo no chuveiro, deixar o chuveiro ligado, a torneira ligada, né, desperdiçar essa água, pode causar um sério problema futuramente com a falta ou a escassez dela futuramente e vai gerar muitos problemas para nós, né, Jorginho? É isso aí. Agora isso é uma tarefa. Eles vão ter uma tarefa, tem uma tarefa. Mas antes vamos beber um copo com água. Uma água, um suquinho, né, para se hidratar. Para relaxar. E relaxar, claro, né? E nós voltamos na correção. Tchau. Fala, galerinha! Caramba, o aluno lá no canto estava quase dormindo, acordou. Então é isso mesmo, acordar aí, porque é o seguinte, aluno da mediação é aluno top das galáxias. Eles não dormem no ponto não, Carlinhos. Dorme não. Fizeram aí, pegaram todas aí as informações, fizeram as anotações interessantes, porque eles sabem que essas informações, inclusive, podem vir numa prova do Enem. Exatamente, beleza? Até porque é uma questão, a água está ligada à questão ambiental, né? E questões ambientais sempre caem no Enem, o Enem está buscando alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Já que nós estamos falando da água, o meio ambiente esse
né, que é formado boa parte de água, né, Jorginho? Como nós vimos na nossa aula. Então, vamos lá? Questão número 1. A contaminação dos recursos hídricos no Brasil vem assumindo grandes proporções nas 2 últimas décadas. Entre as causas dessa contaminação pode-se destacar a redução da pluviosidade e crescimento da evaporação devido ao aquecimento global do planeta. B. Reduzido potencial das bacias hidrográficas no tocante às demandas da produção de energia. C. Lançamento de resíduos industriais e de esgoto domésticos in natura nas bacias hidrográficas. D. Aumento do consumo de água potável em função do veloz crescimento demográfico. E letra E. Baixo nível tecnológico das atividades econômicas das populações ribeirinhas. O que isso tem a ver, meu amigo? Baixo nível tecnológico. A gente está falando aqui, olha só a questão, ó. A contaminação. Contaminação dos recursos hídricos no Brasil vem assumindo grande proporção nas últimas décadas. Quem causa isso aqui? Aí a gente colocou aí, quem queria o nível tecnológico e as populações ribeirinhas. Isso aí, não, eu estou dizendo assim, dizendo que quer dizer que a pessoa que elaborou essa prova queria sacanear o aluno, né? Porque como é que pode botar a culpa no ribeirinho? O ribeirinho é uma pessoa que faz preservar o meio ambiente, né? Exatamente. Então, o aumento do consumo da água potável em função do veloz crescimento demográfico pode até ter esse aumento, mas isso não está relacionado, ok? Então, se vai ter contaminação, é óbvio que nossos alunos marcaram a letra C, lançamento de resíduos industriais e esgoto doméstico nas bacias hidrográficas. Colocamos até aquelas imagens das crianças brincando, né? Provavelmente aquelas crianças adoeceram, né, Carlinhos? Verminoses, né? É. Questão número 2. Dentre as áreas oceânicas que apresentam problemas mais agudos de poluição das águas, destacam-se principalmente, letra A, áreas costeiras e estuários junto aos centros urbanos de grande porte. B, regiões intertropicais, de forma geral, em virtude da trajetória das correntes marítimas. C, regiões de economia pesqueira, mesmo onde a atividade é praticada de forma não predatória. D, faixas de plataforma continental, sujeitas a inversões térmicas frequentes. E letra E, áreas de ocorrência da anomalia térmica denominada El Niño. Ele está pedindo, dentre as áreas oceânicas, olha só, áreas oceânicas que apresentam problemas mais agudos de poluição das águas. Aonde ocorrem esses problemas? Né? Quais são as áreas? Ele está falando áreas costeiras... E é o seguinte, hein? Desculpa, Carlinhos, interromper. FUVEST, hein? Exatamente. Questão da FUVEST, quem acerta uma questão dessa é top, hein? Acertar. Ele está falando aqui, ó, regiões intertropicais, de forma em geral, em virtude da trajetória das correntes marítimas, regiões intertropicais não, porque nós não estamos falando de regiões, regionalização. Estamos falando das questões que levam à poluição da água nas áreas oceânicas. Então, não é somente as regiões intertropicais, porque nós temos áreas oceânicas em todas as regiões planetárias, em todos os continentes. Beleza, então, olha só. Essa região de economia pesqueira, mesmo onde a atividade é praticada de forma não predatória, não vai ser também, porque a gente não está falando de questão predatória, ok? A gente não está falando de região pesqueira, porque uma região pesqueira pode ser lá alto mar, ok? Então, a faixa de plataforma continental sujeita à inversão térmica frequente, também não. Então, e nem onde corre a anomalia El Niño, isso é muito grande, esse espaço geográfico. Então, vai ser essa área costeira mesmo, o estuário, onde ali deságua o rio, onde ali nas praias se jogam os dejetos e os esgotos urbanos. Exatamente. Okay? E essa questão, eu tenho certeza que a maioria dos queridos alunos... Entrar, parabéns. Vamos lá para a próxima. A pegada hídrica é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos que indica o consumo de água doce com base em seus usos direto e indireto. Precisamos desconstruir a percepção de que a água vem apenas da torneira, que é um uso direto, e que simplesmente consertar um pequeno vazamento
é bastante para assumir uma atitude sustentável, ressalta Albano Araújo, coordenador da estratégia Água Doce Nature Conservancy. Então, aí está falando um pouco sobre a pegada hídrica que a gente explicou na aula. Considerando o é certo e os conhecimentos acerca do consumo de água no planeta, é correto afirmar que o uso indireto da água doce corresponde, letra A comercialização de água sob forma de produto final? B, ao emprego de água extraída de reservas subterrâneas para o abastecimento público. C, a quantidade de água utilizada para a fabricação de bens de consumo? D, ao aproveitamento doméstico da água resultante de processos de despoluição. E, a distribuição de água oriunda de represas distantes do consumidor final. É isso aí. Então, está falando sobre o consumo de água, né? E o uso indireto dela, né? Se é uso indireto, quer dizer que não somos nós que utilizamos essa água. Não é isso, Carlinhos? Então, está falando da pegada hídrica. Aquele cálculo que se faz para saber do uso direto ou indireto. Não é isso? Exato. E a gente está, quando fala disso, a gente está falando de que a gente precisa ter uma atitude mais sustentável. Consciência. E consciência de a gente, inclusive, consertar pequenos vazamentos simples. Isso não só em casa, mas pode ser numa indústria, numa empresa, numa firma, numa oficina, enfim. Então, galera, sem mais delongas, a gente está falando da quantidade de água utilizada para fabricação de bens de consumo. Aí o aluno vai lembrar daquele slide lá que mostra indústria, os produtos que mais utilizam água, né? Isso aí. E a quantidade de água utilizada para a fabricação de bens de consumo é realmente onde se gasta mais água, ok? Perfeito. Vamos lá para a questão número 4, questão do Enem. Como nós já salientamos, o Enem sempre traz gráficos, imagens, charge, e aí você tem uma imagem, onde você tem aí algumas informações. Ó, CO2, que é o dióxido de carbono. Nós temos aqui a informação do íon de carbonato, moluscos. Quem são os principais afetados pelo dióxido de carbono? Moluscos, mariscos e caramujos, corais, equinodermos, como é o caso das estrelas do mar, micro-organismos com carapaça. Então você tem aí um meio ambiente poluído ou gerando poluição. E aí ele deu o exemplo de dois grandes poluidores, né, de CO2, jogando CO2 na atmosfera. Isso aqui é um exemplo de uma indústria e o carro. Então você tem aí uma imagem, interpretação, e aí ele vem te dando uma questão. Aliás, o enunciado da questão. O impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado pela letra A, intervenção direta do homem ao impermeabilizar o solo urbano. B, irregularidades das chuvas decorrentes do fenômeno climático El Niño. C, queima de combustíveis fósseis como carvão, o petróleo e o gás natural. D, vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento das geleiras. E E, extinção de organismos marinhos responsáveis pela produção de oxigênio. E aí, galera? Olha só que interessante, Jorginho. Ele já te deu uma imagem com quem são os emissores do dióxido de carbono, as espécimes que são afetadas. Está falando de solo? Não, porque nós estamos falando de espécimes marinhas. Isso. Tanto que é que aparece lá a listagem. Então, o solo urbano não tem a ver com a questão relacionada ao que aparece na imagem. Claro que isso aqui, se fosse um outro enunciado, aí poderia ser a correta. Porque quando a gente impermeabiliza o solo, a gente gera um outro tipo de problema. Mas no caso dessa imagem, não. Tá? Irregularidade das chuvas decorrentes do fenômeno climático El Niño? Claro que não, porque nós estamos falando de emissão de gases na atmosfera, que são a indústria e o carro. C, queima de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás natural. Essa é a correta. Porque ali mostra exatamente a imagem da indústria, né, jogando e o carro. Exatamente. Então, petróleo, olha só, combustível. Então, é a interpretação da imagem. Exatamente. Eu não acertaria essa questão. Vamos para a próxima, questão número 5. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que nos próximos 20 anos a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida.
Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. B, a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. C, a qualidade da água disponível apenas no subsolo. D, apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. Ou letra E, o regime de chuva, mas não a quantidade de água disponível. Então, olha só, sempre desconfio, apenas, ó, não, é uma coisa muito interligada. A quantidade apenas, ó, de novo, apenas. Então, a gente tem que ver essas palavras muito fortes, ok? Vamos lá, sem mais delongas, a qualidade da água é sua quantidade disponível para o consumo das populações. Obviamente que o aluno conseguiu associar e ver que a gente está o tempo todo falando sobre população também, né? Exatamente, a disponibilidade dessa água para a população e que muitas das vezes não chega de forma adequada ou não chega mesmo. Galera, era o que tínhamos para o momento. Tchau, até a próxima. Tchau, valeu.